Meu nome é Lolita Ranucci, eu tenho 32 anos, eu sou mega multitasking, eu procuro problemas, assim, procuro fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não sei porquê, adoro fazer esporte, invento coisas todos os dias para eu caçar de manhã para fazer, isso me estimula. Eu preciso cuidar do meu lado pessoal, porque se eu sou muito focada no trabalho, também, para mim, acabo não fazendo as coisas com prazer, mas o meu trabalho é uma filha, para mim, um filho. Eu vivo intensamente, eu acho que quem tem empresa sabe que a gente não dorme sem pensar se está tudo bem. O que mais? Amo animais e amo viajar. Nesse tempo que eu trabalho, que eu tô sujeita a conhecer pessoas que eu admiro, que eu sempre admirei desde pequena, eu acho que um dos elogios mais legais que eu recebi foi mesmo voltado para empreender, para dar a cara a tapa, para ser batalhadora, começar um negócio sozinha, no meio de gigantes, porque eu comecei muito nova e as pessoas que trabalhavam no meu mercado já eram muito experientes, já estavam lá há muito tempo, sem conhecimento, nunca trabalhei em outra empresa para trazer um repertório, foi algo orgânico que foi crescendo naturalmente e eu acho que isso é um ponto que eu sempre me surpreendo quando alguém me para e me admira por causa disso. Às vezes a gente não acredita no nosso próprio potencial. Comecei a acompanhar minha mãe em viagens de negócio, ela é artista plástica de formação, mas sempre trabalhou em confecção, sempre foi uma mulher empreendedora desde a época dela, muitos anos atrás. Hoje ela faz mais ou menos 40 anos no mercado. E eu acho que isso veio na veia, eu sempre gostei, sempre admirei, sempre fiz roupinha para as minhas bonecas, eu cresci nesse universo. E quando, mais ou menos, eu comecei a acompanhar ela, eu fiquei com vontade de transformar essas roupas de bonecas em roupas para as minhas amigas. Então, a gente lançou uma marca, obviamente brincando, que chamava Lolita Tricotin. A minha mãe já tinha a marca dela e era como se fosse uma linha jovem. Eu ia lá, como uma brincadeira, criava os modelos, pegava amigas que desenhavam super bem, trazia criações junto, brincava de tirar foto, tudo, e no final a gente vendia as peças e eu ganhava 1% de comissão em tudo que era vendido. Foi super legal na época, foi um boom, não existiam pessoas tão jovens assim, lançando coleções teens, apenas o Pedro Lourenço na época, que também trabalhava já nessa brincadeira. E acabou sendo uma demanda de exposição acima do esperado. Então, eu apareci na capa da Folha de São Paulo, fui em vários programas de televisão e isso me deixou um pouco acuada em relação à minha idade e às outras pessoas da minha faixa etária na escola, por exemplo. Então, eu fui dando uma slowdown nesse meu lado empreendedora. Sempre amei desenhar. Meus amigos que até hoje me encontram da época de escola falam que lembram dos meus cadernos todos rabiscados. Eu amo fazer isso, eu amo essa coisa criativa. E quando eu fui me formar, a gente sempre tem aquele lado rebelde de querer, né, fazer a própria trajetória. E eu resolvi que meu pai insistindo muito, o oposto de vários pais que querem que o filho seja médico, seja advogado, seja administrador, ele queria justamente que eu fizesse fashion, que eu fizesse moda. E aí, eu não, achava um absurdo, achava que isso não ia ganhar dinheiro, talvez por ter observado a minha mãe passar muita dificuldade várias vezes, ter que se reerguer, começar de novo, enfim. Eu acho que eu queria mesmo era traçar a minha trajetória, a minha carreira profissional em outro ramo. Então, eu escolhi fazer administração na SPM, sou formada pela SPM em administração. Mesmo assim, com a insistência familiar, ainda fiz alguns cursos de moda em paralelo. E na metade da minha trajetória na faculdade, continuava fazendo as minhas próprias roupas na confecção da minha mãe desde sempre. Começou uma demanda de amigas minhas que frequentavam os mesmos lugares que eu, que viam essas roupas, me pedindo para vender para elas as roupas que eu fazia para mim. Foi super curioso, eu sou mega assim organizada e didata, eu acho que a gente precisa aprender antes de começar a trabalhar. E o que eu fiz? Eu resolvi que antes de eu começar a vender para elas, eu tinha que fazer um curso, me especializar, fazer uma pós-graduação, alguma coisa do tipo. Fui para fora do Brasil, apliquei para várias, eu acho que são faculdades, masters, enfim, de moda, tanto em Paris quanto em Londres. Na metade do caminho, existiu uma loja muito conhecida em São Paulo, que acho que todos conhecem, a Daslu. Ela foi pioneira nessa coisa de multimarcas, de elevar marcas nacionais e internacionais. E por conhecer já das antigas o trabalho da minha mãe,
ela me ligou perguntando, falando que viu uma pessoa falando das minhas roupas, se eu tinha como enviar para ela o que eu já tinha feito para mim. Faltava isso no mercado, faltava desenvolver tricô. O tricô não era visto como roupa ainda. E eu, bem corajosa, morrendo de medo de apresentar de qualquer jeito, enfiei tudo numa sacola, mandei para ela, tinha certeza que ia ser um fracasso, continuei aplicando, passei nessas faculdades fora do Brasil e ela, um belo dia, me liga e fala, olha, daqui 6 meses eu quero você na Daslu com um armário, com uma marca, você cria essa marca, você se vira, mas eu quero o seu produto aqui. Eu falei, bom, acho que é o destino, o que eu vou fazer? Não tenho experiência, não tenho nada, só tenho minha faculdade de formação e a faculdade da vida, que foram meus pais. Meu pai trabalha com o mercado de exportação, importação a vida inteira, não tem nada a ver com a minha mãe e minha mãe com moda. A minha mãe, que sempre trabalhou com moda, tinha se aposentado dessa área. Ela foi trabalhar com meu pai, mas como ela tinha funcionários muito antigos, ela tinha uma história, um carinho, um amor pela empresa dela, ela reduziu bastante a estrutura dela, fazia só fornecimento para algumas outras marcas. E ela manteve esses 5 funcionários com uma chefe de produção. Não estava mais ativa ela mesma trabalhando. Então, o que eu fiz? Eu criei a minha própria empresa, separado da empresa da minha mãe, ela era uma fornecedora minha. Como a gente tinha muito know-how e expertise no tricô, esse foi meu ponto forte, onde eu realmente comecei a me colecionar 100% com tricô. Desenvolvi por conta própria uma marca, logotipo, etiqueta, uma coisa de... Uma cadeia de processos que eu deveria criar para conseguir fazer a operação funcionar, onde eu deveria estar e como financeiramente isso ia fechar a conta para mim. Então, o que eu fiz? Eu entendi que eu não tinha capital, eu tinha um pequeno dinheiro que eu guardava assim. Eu resolvi abrir uma marca bem handmade, fiz o logo em casa, acho que era na época paintbrush, juro, uma coisa super arcaica. E imprimi as etiquetas, hot stamping numa fita de cetim, eu lembro que era mega assim, precário, vamos dizer. E deu certo, produzi as coisas, então eu pagava exatamente o que eu já tinha vendido, o que eu já tinha garantido que ia entrar no meu caixa, colocava um markup para essa venda, comprava por um preço, colocava o markup e vendia. A diferença desse markup, eu fui juntando um capital de giro para fazer novos planos para minha própria empresa. E eu entendi que o mercado de atacado seria onde eu iria começar. Então eu criei um mostruário, assim como foi o que eu enviei para Daslu, apresentei em showrooms para outras multimarcas e, por incrível que pareça, foi assim uma surpresa. Num período de 1 ano, a Lolita já estava sendo vendida em 100 multimarcas. Eu tinha sido convidada pela ABEST, que é a Associação Brasileira dos Estilistas, para fazer feira em Paris, expor esses produtos. Foi super bacana o resultado e eu acho que mais ou menos nesse prazo mesmo de 1 ano eu consegui juntar um capital de giro. Contratei uma das minhas melhores amigas da faculdade para trabalhar comigo, me ajudar a organizar a empresa e abrir a minha primeira loja de varejo no Jardins. Então a gente não tinha dinheiro para contratar, eu tinha um capital de giro que era o que dava para minha reforma. Não tinha dinheiro para contratar arquiteto e outros profissionais, me meti a besta, peguei uma casinha no Jardins, reformei inteira com essa amiga, fiz um espaço super clean, usei o meu lado criativo para colocar isso em prática, a gente mesmo tratava com os pedreiros, eu não posso nem falar que existia um engenheiro ou mestre de obra porque não tinha, e eu abri minha primeira loja. Foi muito legal, contratei pela primeira vez a minha assessoria de imprensa. Com o markup que eu conseguia no varejo, eu consegui crescer muito mais. Em mais ou menos 6 meses, o JK era um empreendimento novo do Grupo Iguatemi, super vanguardista, com uma ideia muito nova. Convidou a gente para entrar lá. E nesse momento foi a hora que eu tive que repensar todos os meus custos, como que eu ia fazer esse investimento. Em paralelo, a confecção da minha mãe, que era minha fornecedora, nunca tive sociedade com ela, tinha crescido muito, de 5 funcionários ela já estava com mais ou menos uns 25, só para abastecer a marca Lolita, que era a minha marca, e a gente entrou num contexto de que a gente entraria em sociedade. Eu comprei parte da empresa da minha mãe, metade, e ela comprou metade da minha loja do JK, e a gente fez esse investimento juntas. Mesmo que às vezes as pessoas acham, e eu não acho que é errado, eu acho que existem várias formas da gente lidar com empresas familiares e continuações e sucessões. No meu caso, a minha família sempre foi muito correta. Eu tenho um irmão, a gente tem direitos iguais, tudo é muito dividido. E por que eu iria dar essa confecção da minha mãe sozinha? Imagina, então o correto era eu realmente comprar metade e entrar de acionista na empresa, se eu quisesse ter esse negócio para mim.
Foi muito legal, eu acho que eu aprendi muito. De 3 funcionários que eu tinha, 4 funcionários, eu virei para 35 com toda a fábrica, eu tive que aprender processos. A minha mãe não era ativa, ainda não era ativa na empresa, trabalhava em outras coisas. Então eu tive que tocar tudo muito sozinha. Eu passei por várias dificuldades nesse período. Levei um monte de cabeçada. Eu acho que você ter a oportunidade de trabalhar em outras empresas e errar com capital alheio ou mesmo com aprender com outras pessoas que já erraram é muito mais fácil e eu aconselho muito a fazer isso. Óbvio que se eu tivesse perdido o timing no meu caso, talvez hoje a Lolita não seria o que ela é. Mas foi super importante para mim, mas dei muita cabeçada por não ter nenhuma experiência. Então, tinham funcionários que me passaram a perna, eu era muito nova, não tinha essa malícia em lidar com alguns tipos de processo, eu achava que eu podia terceirizar algumas coisas e não olhar. Tive showrooms que não deram certo, fornecedores que realmente acabaram me prejudicando. Que mais? Tive trocas de funcionários, então funcionários estavam comigo há muito tempo, que parecia que eu estava perdendo um braço, assim, quando eu saía. Eu falava, meu Deus, nunca mais eu vou me recuperar. E agora, como que eu vou fazer isso sozinha? E aí sempre dei um jeito de se reinventar. Eu acho que esse é o segredo de você empreender. Eu não sei como a gente acha forças das cinzas, porque a empresa é parte da gente, é como se fosse um filho, e a gente vai reconstruindo isso de alguma forma orgânica e acha diferentes soluções. E hoje, um medo que eu tinha de ter desafios e ter problemas e achava que o mundo ia acabar porque eu tinha uma dívida de alguma coisa que não fechava a conta, porque o fio não chegou, porque o fornecedor não me pagou, o cliente está inadimplente, enfim. Hoje eu acho assim uma coisa rica, parece que, putz, chegou um momento, algum sinal que eu preciso me reinventar para melhorar esse processo. Então eu acho isso rico, muito legal, e é uma forma da gente crescer, já que a gente não está aprendendo, eu não estou fazendo um curso, eu não estou aprendendo em outra empresa, eu preciso aprender dentro da minha própria. Então, eu sempre valorizei, como eu nunca tive a experiência de ter trabalhado num lugar externo, eu sempre valorizei muito pessoas que também estavam começando. Então, desde essa amiga que trabalhou comigo mais ou menos uns 5 anos, até outros funcionários jovens que entraram, sempre a gente foi aprendendo juntos, entendendo juntos, nunca peguei um modelo de negócio e falei assim, não, porque eu preciso ter uma supervisora de loja e o cargo é exatamente engessado. Assim, a gente criou os nossos próprios cargos. Então, várias vezes no começo da Lolita, por exemplo, eu tinha uma área de marketing que era a mesma pessoa que cuidava de operacional do varejo, porque eu achava que eram 2 áreas muito conectadas. Ela tinha que conhecer a cliente, ela tinha que conhecer o produto, ela tinha que saber o que tinha em loja, ela tinha que saber o que estava girando, para ela poder fazer um marketing justo e correto. Então, sempre foi muito integrado. Terceirizava muita coisa também. Então, eu tinha um showroom terceirizado, a gente começou a trazer isso para dentro. Chegou um momento que eu precisava crescer, eu precisava de processo, eu precisava aprender, então ou eu tirava o tempo que eu tinha para me dedicar à minha empresa e eu ia fazer um curso e tentar aplicar isso dentro, ou eu percebi que eu comecei a ter que contratar profissionais muito melhores do que eu, que entendessem muito mais do que eu em cada área e que fosse o meu investimento de conhecimento em fazer a marca se aprimorar e evoluir para outro nível. Então, a gente tem as áreas hoje muito definidas, eu acho que eu não falei isso ainda, mas a gente tem mais ou menos 95 funcionários em casa, mais os fornecedores e cooperativas indiretas que trabalham para a gente. E hoje eu tenho profissionais que têm, assim, eu posso dizer que eles trouxeram muito conhecimento, muito além do que eu tinha ou do que eu trazia, que as minhas escolas que eu investi foram realmente essas pessoas, várias que estão comigo, que trouxeram tudo isso para implementar um mundo novo para a Lolita. E é arriscado, porque a gente não sabe se vai dar certo, trazer uma coisa tão nova. Sempre eu acho que é importante eu estar lá, aprender, mas nunca perder a minha essência, porque a marca tem essa vida e esse espírito que é o dono tá lá respirando e gostando do que ele faz e nunca fazendo algo porque é comercial e vende. Ah, não é minha cara, mas é vende comercial. Eu sou uma pessoa meio contra isso. Eu acho que se você trabalha com vendas, principalmente, se você não ama o que você faz, é impossível você conseguir vender uma coisa que você não gosta, ou que você não usaria, ou que você não sabe para quem agradaria. O que eu aprendi também na marra e na dor foi que, assim, por mais que eu ame de paixão, as pessoas que trabalham comigo são minha família, tem pessoas que estão lá há anos, dentro do trabalho existe uma distância profissional. Principalmente se você é dono ou chefe de um departamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é ser humano, cheio de emoção,
cheio de expectativas. Então, se a gente que é chefe não consegue impor essa distância e abrir mão de, às vezes, uma amizade um pouco mais calorosa no momento de trabalho, de brincadeira, você não consegue certos processos que funcionem tão bem. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que eu aprendi na dor, com discussões muitas vezes, às vezes desentendimentos, que a gente precisa de uma certa distância para até as pessoas respeitarem quando você exige alguma coisa. Eu acho isso super importante, a gente saber até onde vai a amizade profissional. Uma das coisas que eu acho muito importante para se preparar também para liderar um time de pessoas é saber que, por mais que você esteja liderando, você está aprendendo. Então, eu tenho certeza, eu tenho humildade em saber que eu não sei um monte de coisa, inclusive eu quero aprender com essas pessoas. E aonde que vai a minha liderança? É saber se aquilo se conecta com a minha essência, se conecta com a essência da marca, até onde aquilo faz sentido implementar como novo. Então, eu acho isso muito importante, assim, a gente realmente entender essa voz que às vezes fala e a gente não sabe de onde vem. Então, trazer algo novo, enriquecedor, entender, contratar pessoas competentes, aprender com elas, mas ao mesmo tempo ter o senso de onde que são os limites da estrada que você está traçando. Eu acho isso super importante. Eu aprendi muito também a delegar. Eu acho que se você quer ter uma equipe eficiente, que faça acontecer, que não dependa 100% de você, você precisa deixar eles errarem. Você precisa deixar livre. Você precisa, quando alguém vem com um problema, para mim a primeira coisa que eu respondo é qual é a sua posição e a sua solução para isso. O que você pensou? É deixar a pessoa trazer essa criatividade sozinha, sem achar que toda hora vai vir um problema e eu que vou ter que resolver. Então, em último caso, eu realmente ponho a mão na massa, mas na maioria das vezes, hoje eu tenho um chefe de departamento para cada equipe, eu trago essa pergunta de volta. Tá bom, mas o que você está fazendo para melhorar isso? Ou o que você entende ser a solução desse problema? Então, como que eu me desafio e como que eu entendi para que caminho eu ia levar a minha empresa? Acho isso muito importante. Mesmo porque desde o começo eu falei que eu prezo muito pela minha vida pessoal, pela minha qualidade de vida, por ser feliz. E eu acho que isso é um equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. Não consigo me pensar só trabalhando. Tinha um dado momento, eu tenho um consultor financeiro, eu tenho uma equipe financeira, a gente faz reuniões de resultados e várias vezes essas reuniões são muito puxadas para números. Então, quando você quer atingir, qual a meta de crescimento e tudo isso. E chegou um momento que a gente começou a fazer uma linha de produto um pouco mais comercial, mais barata, trazer uma qualidade de produto inferior. E aí eu não me vi mais feliz fazendo aquilo. Eu via, porque eu tinha que fazer por obrigação para crescer ou para atingir um número, ou tem que abrir mais loja, tem potencial de abrir outra loja. E eu percebi que aquilo não era o que me fazia feliz, o que meu coração batia forte, era muito ligado a números. Então eu voltei na minha essência, entendi qual que era a proposta da marca, aonde realmente eu queria crescer e atingir mercado, e eu percebi que não era só na parte de resultados, em ascensão absurda, mas era assim, em fazer uma coisa bem feita, em eu ir trabalhar feliz, em passar para as pessoas os valores que eu enxerguei serem os valores da Lolita. Então, eu sempre prezei por qualidade, eu vim de uma família e eu tenho esse viés de gostar de criar, de fazer arte com o produto que a gente faz, de você entender como é feito a trema e ensinar isso para o cliente que não tinha esse conhecimento. Então, eu entendi que o meu crescimento era muito mais educar as minhas clientes, atingir mais pessoas com a emoção e com o tempo que é doado para fazer um produto artesanal, do que crescer um produto em alta escala e não atingir nada com a emoção que eu colocava naquilo. E perder até o meu próprio sentimento. Então, foi um desafio bem grande para mim abrir mão disso. Eu sou super ambiciosa, eu quero crescer, eu gosto de conquistar minhas conquistas materiais. Eu acho que isso faz super parte de uma mulher empreendedora, né? Porque, afinal, a gente responde pelos nossos próprios atos. Eu acho isso incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que entender qual que era o meu equilíbrio para eu não perder o meu prazer de ir lá trabalhar todo dia. Uma forma que eu acho muito importante para manter o espírito da empresa unido e todo mundo contextualizado e entender para que rumo a gente está tomando é sempre fazer reuniões com chefes de departamentos que eles contem e atualizem o resto da equipe do que está sendo feito no seu departamento. Então, desde quais são os seus desafios até quais são as novidades que eles têm implementado. E ouvir de outras áreas, mesmo que, por exemplo, marketing, escute da minha chefe de produção sugestões de
como ela pode resolver algumas dificuldades e problemas. Então, eu acho que isso é super desafiador. Eu acho muito importante, mesmo que existam setores, todo mundo pôr a mão na massa, entender tudo o que está acontecendo e ajudar o outro do lado a resolver e solucionar alguns casos. Ainda é uma empresa pequena para mim e eu acho que essa é uma forma incrível da gente desafiar a nossa equipe a dar as mãos e seguir esse caminho junto. Várias vezes eu esqueço que existem duas pessoas diferentes, a Lolita pessoal e a Lolita profissional. E muitas vezes, para mim, a Lolita profissional não tem nada a ver com a Lolita pessoal e eu sei dividir. Então, eu tive que fazer um trabalho grande para fazer esse divórcio de nós duas. Entender que era uma coisa que eu criei separada de mim. E é engraçado que hoje eu falo a marca Lolita como uma coisa sem associar ao meu nome, à minha pessoa. Não sei porquê. Também tem uma coisa engraçada. Eu não amo quando as pessoas me chamam de Lolita. Eu tinha uma coisa meio, ai, tá me chamando da marca, ou tá me chamando minha mãe brigando comigo. Eu achava que era uma coisa muito formal. Eu gostava sempre, meu Instagram é Lô, tudo é Lô, então eu sempre gostei de ser chamada pelo apelido. Hoje eu acho que eu tenho orgulho, assim, eu gosto, eu não ligo, eu entendo muito mais, eu acho que eu amadureci nesse contexto. Mas é uma coisa difícil, ainda mais a gente saber realmente dividir até onde vai a Lolita pessoal e até onde eu preciso impor um limite e entender que ali é o profissional. Por mais que eu seja completamente associada à marca e as pessoas me veem como a cara da marca, como, enfim, como a energia da marca, eu acho muito incrível quando eu descubro algumas pessoas que não tinham ideia, que nem diz muitas clientes, que é uma garota por trás. Então eu acho, nossa, que legal. Então a marca, ela é uma pessoa, ela é uma vida sozinha, ela não depende de mim. E cada vez mais, hoje a nossa proposta é desvincular qualquer pessoa da Lolita, seja uma influencer ou eu mesma, e mostrar mais os nossos valores e querer que a nossa cliente, quando ela vá buscar, ela não deseje um lifestyle apenas de alguém, mas ela deseja aquele produto, aquela qualidade, aqueles valores que a gente preza. Eu acho que o mercado de moda, ele tem cada vez mudado mais. Quando eu comecei, eram uns nomes gigantes só na indústria, que era Reinaldo, enfim, Glória, Pedro, Lili, Cris Barros, Paula Raia, todo mundo desfilava, fazia uma moda incrível, tudo. Nesse caminho que eu tracei, entraram muitas marcas comerciais. Foi o boom do fast fashion, das grandes multimarcas que vieram para o Brasil, de outras que foram criadas nesse meio do caminho, e aí a gente teve que se adaptar. Eu acho que foi aí que eu resgatei minha essência, fui entender o que eu queria, qual o tipo de produto que eu queria lançar. Mas eu acho que é muito legal esse mix que a gente tem no mercado. E eu acredito que as pessoas, minha dica é que eu acho que as pessoas tinham que acreditar mais na sua essência brasileira e na sua criatividade. A gente é um país extremamente criativo, nossa, extremamente rico em diversidade, em mesmo matéria-prima, enfim, em buscar inspirações. E a gente às vezes não acredita nisso, tá sempre olhando marcas de fora, sempre olhando referências. Vamos cada vez mais resgatar nossa essência, entender quem é a mulher brasileira, quem é nosso público, o que a gente pode criar de novo e agregar para o mundo. Porque por mais que a gente não se dê valor, o mundo dá valor muito para o Brasil. O Brasil é fonte de inspiração e muitas marcas brasileiras são inspirações, não vou falar a palavra cópia, mas vou falar, são inspirações de marcas e maisons enormes internacionais. Então, tanto clientes quanto pessoas que querem empreender, valorizem o que a gente tem dentro da gente. Faça algo que você realmente acredite. Faça algo que você ame. Nunca faça algo porque, putz, é um gap do mercado e eu vi que não tem abajur para a cabeça. Não existe isso. Crie algo que você ame, que você tenha prazer de usar, que você tenha prazer de trabalhar, que você vai vender o seu produto de verdade, assim. Porque se você inventar uma mentira que não é verdade para você só por causa do resultado, você não vai a lugar nenhum. Não existe venda sem amor. Essa é a minha opinião. Então, se você quer empreender, procure algo que você goste, que você use, que faz sentido para você, que fecha
toda a sua ideia e que te satisfaz. Gosto de ler, mas eu acho que eu tenho umas fases, então não tenho nenhuma coisa assim que eu falaria. Tem vários livros legais que eu indicaria, mas nenhum que mudou realmente a minha vida, assim. Amo ver filmes, eu acho isso super importante, mas eu percebi quando eu comecei a pensar nessa pergunta que o que mais me inspira e faz as coisas acontecer na minha vida profissional é abastecer a minha vida pessoal do que eu gosto, assim. Então isso me inspira muito, eu amo viajar. Eu amo, assim, estar em contato com a natureza, principalmente. Eu tenho várias fases, eu gosto muito de arte, gosto de aprender. Isso é uma coisa que eu adoro. Tem uma professora que toda vez que eu vou para Nova York, eu preciso marcar uma aula com ela. Eu já tirei um mês de férias só para aprender sobre arte com ela. Não é para eu colecionar e nem para eu aplicar isso literalmente na marca, não tem nada a ver. Mas eu abasteço uma fome pessoal minha mesmo, de gostar, assim, de fazer isso. Então, eu acho que isso me inspira muito. Conhecer lugares novos me inspira demais. É uma forma de eu renovar minhas energias. Adoro ver filmes. Sou uma pessoa de fases, assim, mas eu não me obrigo, por exemplo. Putz, eu não li nada esse ano, eu preciso ler. Não, tá tudo bem, eu não tava afim e eu não vou ler. Ai, porque alguém falou do documentário. Eu sou uma pessoa um pouco mais livre. Acho que isso tem a ver com o meu signo, que é Sagitário. Então, eu não gosto de nada que é muito corretinho, assim. Não vou pegar uma fórmula dos 4 P's e aplicar na minha empresa, porque eu não gosto. Eu gosto das coisas orgânicas, eu gosto de processo, eu sou super organizada. Mas eu gosto de ser um pouco mais livre, assim, nas minhas ideias. E eu acho que deixar a minha vida pessoal livre, sem cobranças, autocobranças, é o que faz eu trazer inspirações e estar feliz e estar leve e me reciclar. Mulheres que eu admiro, gente, tem tantas mulheres, eu admiro todas as mulheres, admiro as minhas amigas, admiro muito a minha mãe que me incentivou a começar tudo isso, eu admiro, minha avó, sou fã, com 90 anos ela veio me contar que tá fazendo um curso da NASA para memória, que ela é a pessoa mais velha do curso, o outro mais velho tem 38, então vamos lá. Eu admiro muito mulheres que se jogam, que não têm medo de, sei lá, de abrir um mercado novo. Uma influencer, porque as pessoas, sei que vocês gostam de influencers e pessoas de mídias sociais. Sem dúvida, é uma influencer que, assim, desde que ela era a baixinha que é nos desfiles de moda, mais diferenciada, eu já gostava dela e eu acho que o que ela fez com a carreira dela me fez me apaixonar mais ainda por ela. É a Miroslava Duma, russa. Eu sou super fã dela. Não sou uma pessoa de ter fãs, assim, ícones, mas ela é uma pessoa que eu sou super fã em termos de mulher. Eu adoro observar pessoas que eu admiro e captar aquilo que a pessoa tem de bom e entender aonde aquilo realmente é uma inspiração e que eu poderia pegar para ser um pouco melhor.